Vamos lá. Boa tarde. Conforme combinado. Algumas coisas pra gente falar agora no caminho. Terminada a segunda-feira, um pouco mais cedo. Pra variar, meu chefe permitiu que eu saia um pouco mais cedo por conta do aniversário de minha mamãe. Estamos correndo não, estamos indo no normal. Tomara que eu não pare nenhuma blitz, nada, mas foi. Vamos lá, né? São 4h05 agora. Dia corrido e infelizmente com pouca coisa resolvida. Plano de saúde não veio e eu tô com um péssimo pressentimento. Péssimo pressentimento. Não quero mais falar sobre isso porque é só pressentimento e não sei. Enfim. Ao começar a conferência sobre os salários, sobre o reajuste dos salários e tudo, que era a última coisa que faltava, o primeiro funcionário, que é um gestor que tem adicional de confiança, percebi que não está calculando. Depois de muito mexe, não mexe, o suporte técnico faz, vem, entra remoto na minha máquina e tal. Descobrimos que tudo estava no diretório errado. Ok, arrumei o diretório e não arrumou o negócio. Então, não deu tempo. Amanhã eu continuo essa conversa. Na sexta-feira, aquela porcaria de testezinho que eu fiz com o Waze, modalidade moto. Nossa. Gente mandando mensagem aqui. Mas ao que parece é só brincadeira, meus irmãos. Separei alguns assuntos para falar aqui para minha cabeça sair um pouco do trabalho, que eu tô até com um pouco de dor de cabeça por conta desses probleminhas aí. Fim de semana, no sábado à noite, depois que o Pitocos dormiu, procurando uma coisinha ou outra interessante nos canais, encontrei uma revista eletrônica no History Channel, canalzinho cheio de programinhas mentirinhas, alienígenas do passado, esse tipo de coisa, em busca do pé grande, tudo isso aí, eles adoram essas abobrinhas. E, enfim, não sei porque foi pro History, mas foi pro History a série Guia Politicamente Incorreto do Brasil, da história do Brasil. É um assunto que eu muito me interesso, na verdade baseado no livro do mesmo título, eu nem lembro o nome do jornalista. E cheio de interessâncias, onde ele pega estudiosos que saem do contexto e que não entram no contexto, na verdade, né? Saem do oficial e buscam a verdade dentro do contexto. E a gente tem explicações muito legais sobre partes da história. Tá me dando vontade de espirrar e eu não consigo. Consegui.
olhar para o sol ou para o claro, mais clarinho, né? Não é qualquer claro, não. Acabo conseguindo às vezes. Um dia desses um vídeo meu ficou uns 2, 3 minutos sem som inicialmente, depois entrou o som. Vai saber o que eu fiz, né? Enfim. Espero que tenha som. Então, e aí eu tenho assistido um ou outro, alguns pedaços e tal. E o desse sábado foi bem bacana. E eu gostei muito porque algumas partes que eu não conhecia. Eu conheço a falácia da proclamação da independência, sobre essa coisa do pseudo-patriotismo de Dom Pedro I. Tá bom, falou. Todas as circunstâncias, alguns detalhes particulares, a coisa de não ser uma obra de arte às margens do rio Ipiranga, com todos os soldados pomposos, mas com Dom Pedro de Cerola em cima de um burro. Olha que cor de estilo bonita. Bonito mesmo. Enfim, alguns outros pedaços. E aí também alguns pingos nos is em relação a alguns aspectos práticos do dia a dia que derrubam algumas outras questões importantes que a gente nem discute, né? Que a gente nem discute em relação à história do Brasil. Muito bacana, com gente séria, trabalhando para desvendar efetivamente verdades e tornar mais convincente a história. Porque tem certas coisas que não tem pé nem cabeça com essa coisa de criar o mito. E aí, antes de entrar aqui, eu ponho essa de que a monarquia brasileira, principalmente a governança de Pedro II, a forma como ele tratava a governança, era muito mais humanista do que quem cogitou proclamar a República no Brasil. Pedro II foi um garoto educado na Europa, tinha ideias românticas, ele não tinha praticamente nada de conservador. A sua parte pessoal não precisa entrar, para mim não tem importância, mas tem conceitos de que ele herdou do pai a galinhagem, os vários filhos bastardos em todos os lugares do mundo, do Brasil principalmente, e enfim. A parte prática é essa, é uma curiosidade bastante interessante para a gente colocar. Os historiadores falando sobre isso, sobre esse conceito, não só dele, mas de quem o acompanhava no conselho não, né? O acompanhava nas decisões em relação ao país. Até uma questão de não permitir os movimentos separatistas, balaiada, cabanada, farrapos e afins. Mas enfim, isso já é uma questão interpretativa, né? Aí eu não vou entrar muito na coisa, mas interessante isso. A proclamação da República foi um ato de vingança dos cafeicultores, dos fazendeiros, dos ex-proprietários de escravos, contra um governo que incentivou a abolição da escravatura. Que coisa interessantíssima. O conselho do governo de Dom Pedro II, os conselheiros, os membros do conselho, eram os fazendeiros, os fazendeiros da época, eram os detentores do poder, eram os detentores do capital. E eles não gostaram nem um pouco, eles ficaram muito putos, mas muito putos, com a abolição da escravatura. O que gerou o movimento pela proclamação da República. A República trouxe inicialmente um pouco mais de autoritarismo, por mais incrível que possa parecer. Trouxe autoritarismo
ao invés de liberalidade. Incrível, isso, incrível. Mas esse país é realmente diferente. Esse país é bem diferente. E muito original em alguns aspectos, né? Os patriarcas dos Estados Unidos a gente tem a impressão de serem deuses, né? De serem santos. Tamanha também, talvez mitológica, a apresentação dos mesmos. Enfim, muito interessante. Agora eu entro aqui. Ao final de um dos capítulos, eles tratam, fazem perguntas subjetivas a esses historiadores, estudiosos e tal. E a pergunta subjetiva feita é esse conceito de o que é o Brasil, né? O que é realmente o Brasil? E aí, entre os historiadores, cineastas e tudo mais, o Mauro Betting, que é um jornalista bastante respeitado por mim, por muita gente, ele coloca muito bem colocado um conceito que eu costumo falar sobre a forma do brasileiro pensar no conceito de futebol, sobre por que a importância tão grande do futebol para o brasileiro. Ele age exatamente, ele se coloca como um personagem do futebol oficial. O jogador de futebol é o próprio povo, ou é o que ele queria ser. Portanto, o povo o imita em todos os aspectos. Eu já falei sobre isso, sobre a filosofia do futebol ser a filosofia da enganação. Mesmo o mais honesto dos jogos de futebol, sem um erro de arbitragem, sem um engano, ele só será efetivo se houver um drible, se houver uma enganação. No conceito prático, você engana seu oponente. Você finge que vai fazer uma coisa e faz outra. Mas beleza, vamos pro lado. E, completando o raciocínio, o nosso político, ele é exatamente o nosso dirigente de futebol. Daí a gente confundir tanto como eles lidam com o poder, como o nosso político lida com o poder e como o nosso dirigente de futebol lida com o poder. Por que essa tão enorme semelhança? O jogador brasileiro, ele é aquele cara que ele não entendeu o sentido do malandrão, da malandragem. Ele é aquele cara que se contorce no chão para expulsar o adversário e depois limpa a perna, depois que o adversário foi expulso, limpa a perna e vai jogar. E pede para passar a bola, para bater o gol, para bater o pênalti ou a falta. E é bem isso mesmo. Parece de muita simplicidade, mas eu acho que essa frase, essa colocação do Mauro Betting, ela me deixou muito mais à vontade para confirmar. É muito gostoso pessoas que eu confio confirmarem o que eu penso. Isso é muito legal. Muito legal. E o Mauro Betting, como é um cara acima de qualquer suspeita, no conceito do que ele escreve, na honestidade com que ele escreve, tanto quanto o Juca Kfouri, me deixa muito feliz de saber que alguns pensamentos são... A gente divide alguns pensamentos. Eu não li o que ele falou antes de falar sobre isso, né? Da outra vez que eu falei. Então, isso me deixa muito tranquilo. Aquilo que eu falei sobre eu ter dito aqui num vídeo e alguns dias depois eu ter assistido o Pirula falando isso, falando aquilo lá que eu estava querendo dizer. Muito legal. Fico muito orgulhoso de mim. Que eu me pareça com os meus ídolos. Não, assim, não ídolo no sentido, nossa... Não, com as pessoas que eu admiro. Com as pessoas que eu admiro pela sua honestidade, pela sua decência. Né? É só você ir para a direita ou para a esquerda e eu te passar, né? Mas não precisa. Precisou. Ele ajudou. Então me deixou muito contente. Agora eu volto aqui para falar
Dois personagens que eu realmente eu lamento não ter sabido antes, mas agora, aos 48 anos, aprendendo de novo. E feliz por isso, feliz por isso. Feliz é muito bom aprender. Ficar aqui mastigando o que eu já acho, o que eu já sei, ou o que eu já provei, não precisa, né? Não precisa. Não é de tão bom grado assim, né? Então vamos pro que interessa, né? Dois personagens, Chica da Silva e Aleijadinho. Esses dois foi basicamente assim, a desmistificação mesmo. Aquele acerto de contas no conceito. Você está dando a seta para a esquerda e entrou para a direita. Primeiro mais fraquinho, Chica da Silva. Ela foi mitificada, né? Tornada mito por crendices populares, claro. E é isso que o brasileiro faz isso muito bem, forma mitos muito bem, por conta justamente de sua ignorância, por conta de uma endêmica falta de pensar num assunto e por uma necessidade de criar mitos mesmo, criar heróis, defender esses heróis e assim por diante. Não se sabe exatamente como o mito de Chica da Silva surgiu, mas quando ele apareceu, foi popularizado, ele já estava carregado de opa, com celular ainda. Com um celularzinho ele está vendo ali. Ele já chegou todo errado, todo errado. E aí você teve um filme épico brasileiro, eu acho que do Cacá Diegues, se eu não me engano, retratando Chica da Silva pela Zezé Mota, simplesmente espetacular, filme grandioso, seu conceito artístico, e depois ele veio em novela, se eu não me engano, na antiga Rede Manchete, né? Aquelas novelas épicas que eles fizeram. E ambos seguiram essa linha da heroína, da personagem, como é que ela é nesse mito, né? Como é que ela foi feita, baseada nesse mito, feita em novelas e filmes. Ela foi feita a heroína, né? Ela foi feita a... Talvez até em algum ponto quiseram retratá-la como anti-herói. Mas era anti-herói do seu tempo, né? Isso é muito bacana, muito romântico, né? E a Chica da Silva no filme, ou na novela, ou no mito, ela é uma negra escrava, lindíssima, sedutora, sensual, e ela é uma mulher que exerce um fascínio sobre os homens e deles consegue o que quer, conseguindo sua alforria, conseguindo sua liberdade, conseguindo poder, influência e sendo exemplo ao povo mais sofrido, né? Mas por isso ser tão atrativa a sua história, por ter sido exemplo aos explorados, né? Como se fosse uma defensora dos negros e tudo, enfim. Só que não. Alguns aspectos bem importantes. Bem importantes. Sim, ela era uma negra. Sim, ela era ex-escrava. Sim, ela ganhou alforria por um casamento poderoso. E ponto. Essa é a verdade. O resto é tudo mito. Fatos reais. Fatos reais. A conjuntura da região não tinha mulher. Não tinha mulher que prestasse. No sentido dos poderosos se casarem. Fazendeiro, filhos de fazendeiros e tudo mais. Então, talvez não seja, não há nenhuma gravura, não há nenhum retrato
não há nenhuma foto, não há nenhum, nem dava para ver, não existiam fotos ainda, mas não existe nenhum registro de como ela era fisicamente. É possível que ela fosse uma negra atraente, sedutora? Sim. Mas esse não é o fato, que eu vou continuar. Ela teve 16 filhos deste senhor. Sim, o que acontece é que esse senhor de engenho, esse fazendeiro, isso, fica aí no celular atravessando a rua. Tá perfeito, né? Pra variar, o da direita vai direto e o da esquerda vai pra direita. E eu tô no meio disso. E realmente, sim, ela se casou, sim, ela ganhou a alforria, ganhou a liberdade, sim, ela se tornou muito poderosa. Ela teve 16 filhos deste senhor. Deixa eu parar porque tem um trouxa me olhando ali, acho que tá me ouvindo. E só. O resto é tudo mito. Que ela matou a negra que cortou a boca da negra que tentou seduzir o marido, e que ela seduzia todo mundo. Não. Uma coisa muito chata que eu descobri através desse guia politicamente incorreto. O que foi, cara? Você está falando comigo? Ele não consegue ir nem para a direita, né? Ai, ai, ai. Ela teve muitos escravos e era comum negros, mulheres, homens, terem os seus escravos. Era um praxe social, mas isso atenua bastante o conceito de exploração e tudo mais pela coisa da cor. Isso atenua muito mais o que eu costumo dizer, que o preconceito brasileiro sempre foi social. E pelo fato dos negros, em sua maioria, isso está diminuindo muito gradativamente, em sua maioria, pertencerem às classes mais baixas da sociedade, os coloca na marginalidade e como alvos de um preconceito que não é racial. Ai, 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 mais um aqui, mas ele sai, eu acho que ele sai. Bonita motoca. Hoje é o dia de pegar esses malucos aqui. Tá? Era comum negros alcançarem algum poder e... Pô, cara, você não vai sair mesmo. E terem seus escravos, Era símbolo de status, quanto mais escravos você tivesse. Hoje é o dia. Enfim, as verdades são que ela acabou se tornando uma mulher rica pelo casamento que ela teve. Ela teve 16 filhos e ela foi uma proprietária de terras e só. Seduzir os outros, não. Provavelmente a inveja que ela pudesse causar em até outras mulheres não negras,
pudesse ter criado, ajudado a criar o mito, sei lá. Aí você tem o outro que é muito legal de saber. Esse foi uma novidade assim de tamanho enorme para mim, que é o Aleijadinho. Francisco não sei o que, tal, enfim. Oficial. O Francisco não sei o que lá, foi um cara que nasceu em Minas Gerais, tornou-se um artista, um escultor, principalmente escultor, em vários materiais, tinha uma escola, né, com seus alunos e tudo mais, fazia essas esculturas numa época muito propícia, em madeira e em pedra, não precisa se dizer, e ponto. É só isso. Não se sabe mais nada, não existe nenhuma foto do cara, por sinal. E aí como é que surgiu esse mito? Muito legal a explicação. Um concurso literário, uma questão de valorização patriótica, de alguns anos depois, algumas décadas depois de que ele viveu mesmo, pegou um cara para competir no concurso. A questão era valorizar os heróis brasileiros, né? E o cara pegou esse seu Francisco aí, e simplesmente vestiu ele da fantasia da obra recém lançada na Europa, chamada Corcunda de Notre Dame. E foi criado o personagem Aleijadinho. E o que acontece? Ele ganhou o concurso, parece, e impressionou as pessoas. Nossa, ele se transformou quase num monstro, né? E tal. Já teve novela, já teve seriado também sobre o Aleijadinho. É um mito enorme brasileiro, de enorme representatividade. E o cara inventou tudo. Inventou até o nome de um suposto remédio que ele tenha tomado para adquirir a doença. Originalmente ele não tinha lepra, ou hanseníase, né? Como é o correto de se dizer. Originalmente o cara inventou que ele tinha tomado um remédio que o desfigurou e ficou adoentado por conta disso. Enfim, todo o resto é mito. Inclusive uma questão financeira muito importante. Muito importante. Ele em si não assinava suas obras, mas a característica das suas obras, até aquele momento de sua física existência, eram bastante peculiares. Particularmente, todas as obras de madeira que são atribuídas ao Aleijadinho, porque ele não assinava, para mim são muito feias. Todas elas são muito feias. E para muita gente também. E, enfim, o que acontece? Passou um certo tempo e a fama desse mito foi aumentando, a ponto de que tudo que se descobria que tinha aquele traço, isso aqui foi do Aleijadinho também. Ou seja, das originalmente 150 obras atribuídas a ele, pouco depois de sua morte, passaram a se identificar como obras do Aleijadinho 450. Triplicou. Era um estilo. E dizer que eram do Aleijadinho, o herói brasileiro, o monstro brasileiro, valorizava a obra. Meu amigo, esse aqui é quem? É do João Afonso ali, que foi aluno de uma escola de artes lá em Minas Gerais. Não, beleza, quanto é? R$200? Não, tá caro. Esse aqui é do Aleijadinho, quanto é? Não, vai leiloar. Aí sai por 50 mil, sai por 80 mil, sai por 100 mil, né? Então, cara, eu fiquei pasmado com isso. Oficialmente, mal se sabe
onde ele viveu e como ele morreu. Sabe-se que ele era um mestre artista, um mestre escultor, que tinha seus alunos e tinha sua escola. Só, mais nada, mais nada. Nem relevância dos alunos há de que dizer assim, ele continuou o trabalho do Aleijadinho. Não continuou porque não teve essa relevância toda. Teve um ponto de sucesso do estilo dele, que pode até ter sido realmente criado por ele, na minha opinião, feios, mas a época era diferente. Realmente as obras atribuídas a ele em madeira, principalmente, tem expressões bastante sofridas, o que dá um certo ar de maior sofrimento mesmo. E muita coisa ligada à arte sacra, né? Muita coisa, não, praticamente tudo, né? Ligado à arte sacra. Então é muito interessante isso. O Aleijadinho, cantado em verso e prosa, nunca existiu. Nunca existiu. Nessa ânsia de provar a existência dele, como é que se prova a existência do que não existe, né? Por que você parou aí? Foram abrir um túmulo em 1900 e não sei o que. Esse é do Aleijadinho. Na igreja tal de Congonhas do Campo. E lá tinha um corpo mesmo. Primeiro que estava inteiro, né? Tava, o esqueleto estava completo, ou seja, nenhum dedo tinha caído pela hanseníase. Segundo que tinha uma cabeleira enorme. Era uma mulher. A roupa era feminina. Então não há a menor prova de um fato específico que possa comprovar uma coisa a mais do que simplesmente a existência de um artista que conseguiu comercializar suas obras num período determinado em Congonhas do Campo, em algumas cidades do interior de Minas Gerais, que pela valorização, pela procura, grande procura da arte sacra na época, teve bastante sucesso. Olha a cachorra me esperando. Desistiu de mim. Eu prefiro assim, né? Essa brincadeira, essa máquina de mitos que é igualzinha àquela que cria e hoje perpetua e edifica, e é super complicado e perigoso dizer isso em certos lugares ainda no Brasil, é o mesmo processo que criou o Padre Cícero do Juazeiro. É o mesmo processo. Do que se sabe do homem, a coisa é ruim. Não é boa, não. Há quem esconda que ele teve até filhos. Mas isso é boato, então eu não posso tratar isso como uma verdade. Agora, questões práticas de santidade ou de, como é que se fala? De caridade, nada. Um homem extremamente poderoso, seus herdeiros, sobrinhos e afins, tem muita grana, a continuidade da sua família tem muita grana. E pouco ou quase nada do que tem ali na crendice popular eu seria capaz de acreditar ou de validar, mesmo porque não é minha cátedra fazer isso. Mas é muito interessante, muito interessante. Eu gostei bastante, gostaria de saber mais. Vou tentar até assistir essa série com mais propriedade aí, para ter mais coisa pra gente falar. Um abraço, gente. Cheguei e vou pro aniversário da minha mamãe. Tchau.